Olá a todos, é uma honra estar aqui. Esta é uma conferência incrível. Obrigado à JNS TV por tudo o que vocês estão fazendo. É ótimo ouvir tantas pessoas dizendo em voz alta o que eu penso. É uma honra estar aqui. Sou Josh Reinstein, presidente da Fundação Aliados de Israel. E o que fazemos é coordenar as atividades de 64 bancadas legislativas em 64 países, compostas por 1.600 legisladores que trabalham no que chamamos de diplomacia baseada na fé. É quando as pessoas transformam seu apoio bíblico a Israel em ação política real. E fico feliz em dizer que hoje 80% dos sucessos diplomáticos que Israel tem são por causa da diplomacia baseada na fé. É isso, é. São os cristãos, não os países que apoiam Israel. E os cristãos estão trazendo seus países para nós. Por isso voltamos a ter embaixadas em Jerusalém. Por isso há leis anti-BDS em 37 estados dos Estados Unidos e em outros países. É até o motivo pelo qual temos status de observador na União Africana. É porque os cristãos se envolveram no processo político e estão trazendo seus líderes para nós e ficando firmemente ao nosso lado. E temos aqui conosco 3 dos generais do movimento de diplomacia baseada na fé. Então vamos direto ao assunto. Temos muitas perguntas. Vou começar com o pastor Larry Huck. Há rumores de que o apoio cristão a Israel está caindo, que jovens cristãos não nos apoiam mais e que os mais velhos estão se voltando contra Israel. O que você acha disso? Bem, você sabe, algo que o Rabino Goldstein disse é que estamos em uma guerra de palavras. Palavras são mais poderosas do que balas e munição, etc. E temos pessoas nos Estados Unidos que se dizem cristãs, fazendo podcasts, etc, etc. E eles estão fazendo declarações, estão tirando as escrituras do contexto. Eles estão fazendo declarações de que 1948 não é um cumprimento da profecia bíblica e por aí vai. E eles fazem muito barulho e chamam atenção. Mas estamos aqui para dizer a você, eu tenho um programa de televisão que passa todos os dias ao redor do mundo, várias vezes. E nós temos milhões e milhões e milhões de cristãos ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, que estão dizendo isso. Nós nunca abandonaremos Israel, nós estaremos ao lado de Israel. Hoje, no café da manhã, eu estava usando uma camiseta que dizia: Eu sou um sionista cristão. E uma senhora se aproximou com lágrimas nos olhos. E ela disse: É tão bom ouvir isso. E eu pude responder: Olha, eu não sou o único. Existem milhões de nós por aí. Nós vamos fazer barulho. Vamos avisar todos os políticos nas eleições de meio de mandato que não votaremos em vocês. Estamos dizendo ao nosso povo para não votar em vocês, a menos que apoiem Israel e se posicionem ao lado de Israel. E não é meu direito dizer, mas eu não vejo Cisjordânia em lugar nenhum na Bíblia. Eu vejo Judéia e Samaria e nós não vamos permitir que seja dividido. Se você é um político ou está concorrendo a um cargo, se você não defende Israel publicamente, se você não defende Israel como um Estado soberano e se você não defende o direito de Israel se proteger, nós não queremos você no cargo. E eu estou te dizendo, há mais de nós do que deles. Obrigado, pastor Larry. Troy, você é o presidente dos radiodifusores nacionalistas. São cerca de 14 mil radiodifusores cristãos. Acho que poucos percebem o tamanho da radiodifusão em mídia cristã. Estamos sendo tratados injustamente na mídia tradicional. E na mídia cristã? Bem, veja, na mídia cristã, eu acho que ainda há um forte apoio a Israel. A mídia cristã alcança mais de 90% dos lares americanos. Eles alcançam mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse é o melhor número que podemos estimar sem considerar a internet. Quero responder essa pergunta de outro jeito, pois parte da narrativa está aqui. Vivemos uma guerra de mensagens. Em uma guerra de mensagens, de um lado você tem aqueles que são inimigos de Israel. Do outro lado, os maiores apoiadores de divulgar as mensagens são a mídia cristã e comunicadores cristãos que alcançam essas pessoas. Vou falar sobre esse número, pois acho que essa ideia de queda no apoio dos cristãos faz parte da guerra. Então, segundo a pesquisa Pew, agora em março, a pesquisa Pew mostrou que 64% dos protestantes evangélicos brancos têm uma visão favorável de Israel. Isso se compara a 64% dos judeus americanos. Exatamente na mesma linha, certo?
52% dos evangélicos brancos têm confiança na forma como Netanyahu lida com os assuntos mundiais. Apenas 54%, um pouco mais, tinham confiança no presidente Trump. Na forma como ele trata assuntos mundiais. Os evangélicos brancos estão entre os que mais apoiam o seu líder, e eles veem o conflito entre Israel e o Hamas como algo pessoalmente importante. Então, os números, e eu acho que a guerra que está acontecendo aqui é uma guerra de mensagens. E eu concordo com o que foi dito anteriormente pela maioria dos convidados aqui em cima. Estamos em uma batalha de visões de mundo. A visão de mundo judaico-cristão ocidental, a visão de mundo ocidental progressista e a visão de mundo islâmica. E a mídia cristã, eu acho, é o apoio mais forte a Israel nessa batalha. Obrigado, Troy. Mário, você não está aqui em função oficial, mas ocupa um cargo como conselheiro na Casa Branca. E algo que tem sido chocante, e talvez muitos de vocês não tenham percebido, é que os principais nomes da diplomacia baseada na fé agora estão na Casa Branca. Paul M. White foi citado, Pete Hegseth. Vimos agora o embaixador Mike Huckabee, fundador do movimento há 20 anos. Por que você acha que tantas pessoas em nossa comunidade de fé, judeus e cristãos que acreditam na Bíblia, estão cercando o presidente pela primeira vez na história na Casa Branca? Antes de responder, esclareço que falo em minha capacidade pessoal. Minhas observações são individuais e não representam o governo dos Estados Unidos ou suas agências. A Casa Branca tem um escritório de fé que vem trabalhando de forma muito intensa. Fica na ala oeste lidando com liberdade religiosa, combate ao antissemitismo e outras questões de fé, questões bíblicas. E cada membro do gabinete tem seu próprio diretor de fé. E você, Josué, tem sido um pioneiro na diplomacia da fé e estamos vendo isso em todos os setores. O que percebemos é que o que Deus estava fazendo quando ungiu o presidente Trump na primeira administração como um Ciro dos dias atuais não foi uma anomalia, mas um protótipo do que Deus estava fazendo com outras nações. Enquanto viajávamos pela América Latina com o presidente Bolsonaro e outros presidentes do tipo Trump, havia conselheiros religiosos ao redor deles. E o que percebemos foi a importância da nossa voz de forma diplomática, como você, Malcolm Henline. A visão dele foi a origem da nossa coalizão latina por Israel, de como a Conferência de Presidentes Cristãos, representando 2% da população americana, teve influência. Começamos a pensar, se 30% dos americanos são cristãos, nem todos são pró-Israel. O que podemos fazer quando nos mobilizamos juntos para apoiar a nação de Israel nessa diplomacia da fé? Então, Pastor Larry, eu faço isso há mais de 22 anos. Comecei o Frente de Aliados Cristãos de Connecticut, mas nos últimos 2 anos, os cristãos não param de falar sobre Judéia e Samaria. Eles querem Judéia, Samaria e soberania em Israel, com o povo judeu no comando. O que aconteceu? De onde surgiu isso? E por que, de repente, esse é o maior pedido dos cristãos? Uma das questões é que os cristãos estão falando mais abertamente sobre isso. Como mencionei, temos um programa de TV exibido diariamente no mundo todo. Todos os dias ensinamos as raízes judaicas do cristianismo. Ensinamos que Moisés era judeu, Abraão era judeu, o Rabino Lau é um grande amigo meu. E na primeira vez que nos encontramos, conversamos por 2 horas. E ele disse, como você conhece a Torá? Porque tudo o que eu ensino a partir da Torá. E ele disse, eu disse, porque tudo o que eu estudo a partir das raízes judaicas. E ele disse, isso é porque a base do cristianismo são as raízes judaicas. E eu disse, sim, Senhor. E ele disse, Jesus nunca deixou de ser judeu. Eu disse, estou tentando dizer isso ao mundo. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo está gostando disso. Sabe o que os evangélicos estão dizendo pra gente? A gente sabia que estava faltando alguma coisa. E o que estava faltando eram as raízes da nossa fé, que são Israel e o povo judeu. Vou te dar um exemplo de diplomacia baseada na fé que todos nós fazemos com a Fundação Aliada de Israel. Nos últimos 7, 8 anos tenho ido ao Brasil e ensinado sobre apoiar Israel, ensinando a amar Israel, ensinando sobre Judéia e Samaria, não Cisjordânia. E todo ano eles fazem em São Paulo uma marcha, 5,5 milhões de cristãos nas ruas. Números reais, 5,5 milhões.
Na última que fomos, eles distribuíram 10.000 bandeiras de Israel e várias vezes durante a marcha todos nós parávamos com todos os políticos, virávamos em direção a Jerusalém e orávamos pela paz de Jerusalém. Deixe-me encorajá-lo. O mundo evangélico está com vocês. E eles estão sendo muito enfáticos, dizendo que é Judéia e Samaria. Acho que o próximo passo que vamos dar em Washington, como fizemos com as colinas de Golã, a soberania das colinas de Golã, acho que o próximo passo que vamos ver é anunciar que nunca mais vamos chamar de Cisjordânia. A partir de agora, sempre vamos reconhecer como Judéia e Samaria. Obrigado, Pastor Larry. Há 2 anos, em um dos exemplos mais impressionantes de diplomacia baseada na fé, Troy Miller, como chefe da NRB, aprovou uma resolução dizendo que personalidades da mídia cristã não podem mais dizer Cisjordânia. Eles têm que dizer Judéia e Samaria. E desde então, isso está agora no Comitê de Relações Exteriores. É a lei do país. Foi o governador Huckabee quem fez isso. Agora está no Texas. Então, começando como uma questão cristã, isso se tornou um movimento político nacional. Então, com que frequência isso acontece? Isso é algo muito comum ou é algo especial que estamos vendo? Bem, eu acho que essa resolução foi especial por si só, porque realmente teve um impacto nos cristãos e repercutiu em todo o país. Depois que fizemos isso, divulgamos para mais de 2.000 veículos cristãos para explicar o que era a resolução e por que queríamos fazer isso. Os cristãos reconhecem, quero dizer, muitos cristãos são, olha, vou te dizer, eles são como muitas outras pessoas. Eles são preguiçosos, certo? Então eles não fizeram o esforço de perguntar, ei, o que é a Cisjordânia? Eles pensavam que a Cisjordânia era separada de Israel, como se tivessem expandido o território. Dissemos que, na verdade, aquela é a terra da Judéia e Samaria. Esta é a terra que Deus prometeu a Abraão. Esta é a terra que Josué conquistou. Esta é a terra que foi dividida entre as tribos. E eles entenderam isso. Mas você sabe, o voto cristão, certo, em todo o país que você mencionou, isso é diplomacia. Nós representamos 37% do Partido Republicano, somos a maior base do Partido Republicano. Os cristãos representam 60% da população americana. Nós acabamos de concluir uma pesquisa no ano passado e 60% dos americanos acompanham a mídia cristã regularmente. Então, é realmente um grupo grande, com uma voz forte, e isso ajudou a impulsionar muitas coisas. Vou te contar uma coisa. Meu colega da Associação Nacional de Radiodifusores, grande grupo de radiodifusores comerciais, disse o seguinte: isso é uma analogia com o futebol americano. Nós frequentemente conseguimos levar as coisas até a linha de 10 jardas e não conseguimos passar dali, mas são nossos irmãos e irmãs cristãos que conseguem levar até a linha do gol. E esse é um desses casos. Obrigado, Troy. Estamos vendo um apoio incrível vindo da América Latina. Guatemala, Honduras e Paraguai mudaram suas embaixadas para Jerusalém, Costa Rica e Argentina já anunciaram. Vou fazer nossa conferência em Buenos Aires esta semana com o presidente Milei e temos líderes de toda a América Latina apoiando Israel como nunca antes. Você tem uma das maiores e mais importantes organizações de latino-americanos, não só na América Latina, mas também de hispano-americanos. E eu recebo essa pergunta o tempo todo. Estamos vendo o mesmo apoio dos hispano-americanos que estamos vendo dos latino-americanos cristãos? Você se refere a hispano-americanos nos Estados Unidos? Estamos vendo apoio. Não é exatamente o mesmo por causa de algumas questões políticas em casa, como imigração e economia. Mas o que estamos vendo na América Latina, como você disse, é uma grande onda pró-Israel. Devemos nos animar com a liderança do presidente Milei. Tive a honra de convidá-lo a Mar-a-Lago para conhecer o presidente Trump pela primeira vez. Sua paixão e seu apoio na liderança dos acordos de Isaac. E há muitas nações que eu acredito que agora seguirão o mesmo caminho. Então vemos a mão de Deus, como você mencionou. Temos o Paraguai, agora temos Honduras novamente nas mãos de um presidente que é pró-Israel, Costa Rica. A presidente Fernandes disse que vai transferir a embaixada para Jerusalém. Há muita esperança e expectativa com o que estamos vendo na América Latina.
E acredito que veremos isso também de certa forma na comunidade hispano-americana aqui. Mas, como foi mencionado antes, como estamos ouvindo, há duas coisas. Eu me lembro que trabalhamos com o Rabino Shlomo Riskin, que foi o antigo rabino-chefe de Arafat, e ele disse que há dois milagres nos dias atuais que vemos. Primeiro é o estabelecimento da nação de Israel, quando Deus trouxe Israel de volta à terra depois de 2000 anos. E o segundo milagre, ele disse, é essa nova aliança entre judeus e cristãos. Depois de 2000 anos de antissemitismo dentro do mundo cristão, agora estamos trabalhando lado a lado. E havia na Bíblia um momento em que Israel estava sendo dominado. Do profeta, o servo do profeta estava com medo, Geazi. E Elias disse, Pai, abre os olhos dele para que veja que há mais conosco do que contra nós. Deus está com Israel. Os sionistas cristãos estão com Israel. E se Deus está conosco, quem será contra nós? Com certeza. Obrigado, Mário. Pastor Larry, explique para todos por que o Mário disse que no início desse novo relacionamento entre judeus e cristãos no século XXI, foi preciso muita confiança de ambos os lados. E você meio que ficou no meio disso tudo. Você tinha a confiança do lado judeu, tinha a confiança do outro lado, você participou da marcha ao lado do Rabino Lau, você se encontrou com Donald Trump, você é amigo do nosso primeiro-ministro Netanyahu. O que foi necessário para fazer com que os judeus confiassem em você, mas também para que os cristãos confiassem em você, para construir essa ponte? Bem, é quando eu falo muito, nós trabalhamos muito, nosso ministério trabalha muito com o governo de Israel, nós trabalhamos muito com Karen Rezos, realizando projetos aqui, por isso viajo bastante por Israel e falo para públicos mistos, judeus e gentios, e eu sempre termino tudo o que estou dizendo com isso para o povo judeu. Em primeiro lugar, nós nunca tentaremos converter vocês. Na verdade, nós precisamos que vocês sejam mais judeus amanhã do que são hoje, porque o judaísmo, os ensinamentos de Moisés, são a base da civilização. Então, judeus me perguntam isso o tempo todo. Vocês têm uma agenda oculta? Eu tenho. Minha filha ali está solteira e precisa de um bom rapaz judeu. Ela vai me matar por isso. Então, a gente sempre deixa claro o seguinte. Número 1, nunca vamos tentar te converter. Eu leio a Bíblia. Deus fez uma aliança com o povo judeu e disse que era para sempre. E eu procurei a palavra para sempre em hebraico. Procurei a palavra para sempre em inglês e em latim macarrônico. E a palavra para sempre significa uma aliança com Deus para sempre. Nós, como cristãos, somos enxertados em vocês. Sejam cada vez mais judeus, precisamos de vocês. A segunda coisa é, faço outra promessa a vocês. Nunca vamos abandonar vocês. Não importa, nós estaremos com vocês. Nós estaremos com a nação de Israel. Vamos nos posicionar contra. E muitos amigos judeus meus dizem que odeiam ouvir sobre o antissemitismo, que virou quase uma torneira pingando. É ódio contra judeus. E nós estaremos com vocês pela nação de Israel, por Judeia e Samaria, contra o ódio aos judeus. Se eu puder usar um pouco de licença política, a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eu acredito que o cordão de 3 dobras aqui esta noite, com esta conferência e ao redor do mundo, é Deus, o povo judeu e os evangélicos. E eu li o final do livro. Nós vamos vencer. Estamos com vocês. Troy, você tem o maior evento cristão todo ano. A convenção NRB é enorme. Para quem já esteve lá, realmente nunca viu algo parecido. São milhares de pessoas. E este ano você decidiu fazer uma cúpula em Jerusalém, realizando a cúpula de Jerusalém da NRB. Por que foi importante realizar algo aqui, mesmo já tendo um grande evento anual? Bem, este é um tipo de evento um pouco diferente. É um evento de mídia. E o motivo pelo qual é tão importante fazer isso aqui em Jerusalém é porque eu acredito profundamente que a questão que temos aqui é uma questão que reflete em ambos nós, em ambas as nossas comunidades, a comunidade judaica e a comunidade cristã. E essa é a questão do ódio. E é o ódio de um inimigo que odeia o povo de Deus, ponto final. E por isso precisamos nos unir, não apenas na nossa mensagem, mas a nossa unidade é tão importante para essa batalha. E onde melhor para formar essa unidade do que na própria fundação do judaísmo e do cristianismo aqui em Jerusalém? Amém. Tudo bem. Bem, eu não quero ouvir a música.
Então, uma última pergunta bem rápida para Mário. Mário, você está aqui há décadas, apoiando Israel lado a lado. E agora você é um conselheiro na Casa Branca, você está trabalhando com os evangélicos. O que mudou? E qual é o futuro? Bem, Eu, Avi Abalo, fiz uma postagem esta semana com tudo o que estamos analisando sobre o memorando de entendimento e que, no final das contas, precisamos nos voltar para Deus, certo? Deus, que estabeleceu Israel. Ele não cochila nem dorme. E eu acho que o futuro é promissor, como você ouviu no painel, enquanto permanecemos juntos porque é o mesmo inimigo que estamos enfrentando. Enquanto permanecemos juntos, eu sei que Deus estará conosco e nós teremos sucesso. obrigado a todo o nosso painel e pelo que fazem pelo Estado de Israel. Vocês são heróis. Obrigado a todos aqui. Até o ano que vem em Jerusalém.